Eu tive já na semana passada algumas conversas com o prefeito Zezão, né, sabido que nós fomos adversários nas eleições, mas a população não tem nada a ver com isso. A gente tem que unir esforços e juntar a nossa força de trabalho para conseguir resolver o problema, que é um problema seríssimo, que está morrendo gente, a gente precisa cuidar das pessoas. Tive com o prefeito, nós conversamos várias vezes essa semana passada, e na sexta-feira, longamente pela manhã, afinando, né, os trabalhos e juntando esforços para a gente conseguir resolver os problemas. Foram divulgados aí 12 novos leitos aqui para a região, né, 5 para o regional, 5 para o Nossa Senhora da Saúde, mais 2 para o pronto-socorro municipal, que o prefeito está transformando aquele pronto-socorro novo em um centro de combate ao Covid, e o pronto-socorro volta para aquela parte de trás lá do hospital. E para isso a gente precisa resolver problemas técnicos e financeiros, principalmente, né, para conseguir abrir efetivamente esses leitos. E aí não estou falando, jogando a culpa em ninguém, pelo contrário, uma união de forças. A gente precisa buscar esses recursos em Brasília, esses equipamentos em Brasília, que é o que nós estamos fazendo. Né? Apesar da mudança de ministro na semana passada, as equipes do Ministério da Saúde continuam trabalhando. Tive já com o prefeito na sexta-feira, onde já oficiamos o Ministério da Saúde, dizendo o que a gente precisa para conseguir abrir esses leitos. Né? A gente precisa das macas, a gente precisa das bombas de infusão, que põe o remédio na circulação sanguínea. Nós precisamos dos monitores multiparamétricos, que é o que vai medir como é que está a pessoa. Nós precisamos dos respiradores, efetivamente. Nós precisamos de vários itens que compõem um leito hospitalar. Às vezes a gente fala assim, é só arrumar um respirador. Não é. Se arrumar hoje um respirador e botar, não tem onde instalar. A gente precisa montar a estrutura toda para conseguir, efetivamente, fazer esse leito funcionar. E aí a gente começa a enfrentar problemas de que nós temos o Brasil inteiro, todos os estados do país, todos os municípios do país procurando os mesmos equipamentos. Né? Então, assim, não existe um volume de produção suficiente para atender todos os municípios e todas as demandas. Quisera eu, seria uma maravilha se eu pudesse vir aqui para vocês e anunciar, estou trazendo 1000 respiradores para a região, vamos colocar em todos os municípios e tal. É impossível. Né? Hoje está todo mundo disputando as mesmas coisas. Qual foi a notícia boa que nós tivemos na sexta-feira? Que essa semana agora, que começou ontem, nós receberemos do Ministério da Saúde mais 300 respiradores, e desses 300 respiradores, nós vamos destinar os respiradores aqui para Santo Antônio, para Jacarezinho, que tem uma demanda pesada também, e atender a esses leitos novos que nós precisamos abrir aqui na região. Às vezes a gente fala assim, foi respirador para uma cidade pequena, foi respirador para não sei o que e tal, mas são situações distintas, são situações diferentes, né? Existe o respirador de transporte, existe aquele de leito, existe o complexo, que é menos complexo. Então, assim, a gente está conseguindo atender razoavelmente a rede, né, a rede de atendimento, que é aquilo que você falou, Jair. Às vezes não há necessidade só de colocar em Santo Antônio, se a gente consegue equipar melhor Londrina, quando a gente precisar vai ter, ou se consegue compor a rede e tal. E a maior reclamação do secretário estadual de saúde, do secretário Beto Preto, é que não há uma comunicação entre a composição da rede federal com a rede estadual. Então, vai lá o deputado federal Pedro Lupion e fala assim, eu quero respiradores para Ibaiti. Foi o que nós colocamos na semana passada, lá conseguimos entregar em Ibaiti os respiradores. O secretário de saúde lá em Curitiba não sabe. Então, às vezes ele fala assim, respirador não tem em Ibaiti, então vou ter que mandar para outro município e tal. Mas chegou o respirador lá em Ibaiti que ele não ficou sabendo que não existe essa rede de comunicação entre os ministérios. Então, nós organizamos isso, pedimos para que todos os prefeitos e órgãos aí regionais de saúde pudessem fazer esse levantamento e cada coisa que a gente conseguir no Ministério da Saúde, comunicar também à Secretaria de Estado para que haja essa organização de uma rede, efetivamente, para atender a população. Mas, de fato, o que nós precisamos aqui em Santo Antônio hoje? Nós precisamos abrir esses novos leitos. Né? Esses novos leitos que vão conseguir fazer essa triagem, principalmente, e os casos mais graves que precisarem de intubação, terem essa estrutura também ali no pronto-socorro municipal. E é isso que nós estamos trabalhando, junto com os vereadores, junto com o prefeito, junto com deputados estaduais, em especial o deputado Romanelli, que tem representado o prefeito lá em Curitiba. Então, nós estamos trabalhando para isso e é importante deixar isso extremamente claro para a população. Tá certo. Deputado, agora vamos tocar num outro assunto também de suma importância, que é a questão da vacinação, né? Campanha de vacinação também acontecendo no nosso país, mas falando especificamente no nosso estado e da nossa região, eu queria saber a respeito de como que está o andamento, o que o senhor acha do andamento da nossa campanha de vacinação, está dentro, né, do esperado, precisava colocar um pezinho um pouco mais no acelerador aí para
atingir, né, novas faixas etárias? Rafa, o mesmo problema que a gente enfrenta com os equipamentos, hoje a gente enfrenta com a vacina, né? Existe um esforço gigantesco aí do mundo inteiro na produção dessas vacinas, mas são 7 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas procurando os mesmos produtos que são as vacinas. Então, é óbvio que existe uma demanda muito grande, mas não existe a produção necessária ainda. Né? Nós tivemos uma notícia muito boa na semana passada sobre a Fiocruz, né? A possibilidade de produzir 1 milhão por semana, né? Para conseguir atender os anseios aqui da vacinação do país. Nós tivemos a notícia boa do Butantan também, né? Com a possibilidade da produção com mais volume da vacina. Já autorizamos Janssen, também da Pfizer, também da Moderna, que está em fase final, e nós temos a Coronavac e a Sinovac, né, que são ambas vacinas que já estão em bastante uso aí no país. A preocupação, e aí vamos falar assim, um exemplo de Curitiba, que obviamente deve ser a cidade que está com a vacinação mais avançada aqui no estado, né, tem um volume maior e tal. Curitiba hoje está vacinando a faixa etária de 69 anos, tá? 69. O duro é que quando você vai fazer a conta, você não pode pensar que essa vacinação está resolvida, né? Tem a segunda dose. Então, claro. É tudo em dobro, né? É tudo em dobro. Existe uma campanha muito grande por parte do Estado de fazer com que a vacinação acelere cada vez mais aqui no Estado. Só que, óbvio, a gente precisa ter o volume da vacina. Né? A secretária de Saúde de Curitiba me dizia ontem que ela tinha 29 mil vacinas para hoje e acabou. Então, assim, não vai dar para vacinar a semana inteira. Então, a preocupação é a gente conseguir ter o volume para atender. Existe uma campanha grande da Secretaria de Estado para que haja vacinação de domingo a domingo. Se não me engano, aqui na região, Jacarezinho aderiu e está conseguindo fazer isso. Está conseguindo organizar o sistema, organizar a agenda, vamos dizer assim, para que haja essa vacinação de domingo a domingo. Primeiro, que aglomera menos. Segundo, que a gente consegue atender com maior quantidade de dias, né? Também, que também está nesse esquema de domingo a domingo. Então, assim, é óbvio que a gente se preocupa com a imunização da população e chegar naquele limiar de pelo menos 50% da população imunizada, que seria a barreira natural necessária para diminuir o contágio. Mas nós estamos trabalhando todos os dias para isso. A preocupação de acelerar na Anvisa, né? Agora, essa do Butantan pediu a terceira fase, né? Que, por não haver testes ainda em outros países, precisa fazer os testes clínicos, né? Ninguém vai aplicar vacina sem testar em humanos antes, né? Não existe a mínima possibilidade disso. Algumas outras nós mudamos a lei para permitir aquelas já aprovadas em outros países que possam vir direto para o uso aqui para o país, para a gente não ter que fazer triagem nem testes na Anvisa, ou seja, diminuir uma etapa do processo para que a gente consiga ter o maior volume necessário, o maior volume possível, né? Nunca o necessário, mas o maior volume possível de vacinas para atender o nosso estado e o nosso país. Quando a gente fala do país, a gente às vezes esquece, a gente vive no nosso mundinho aqui, a gente esquece o tamanho que é o Brasil. Né? Nós estamos falando de uma população aí de mais de 200 milhões de pessoas, nós estamos falando de praticamente 500 milhões de doses de vacinas que seria necessário. Aí as pessoas começam a fazer gráficos e números, e agora aparece um monte de matemática, né, estatística, falando assim, o estado tal somou não sei quantos, tal, o país tal extrapolou o limite de vacinação, já bateu recorde, não sei o que, tal. Falam muito de Israel tem o tamanho do Paraná. Então, assim, quando a gente começa a ver o tamanho do nosso desafio, é que a gente entende o que é importante o SUS e o tamanho da logística que é necessário para fazer um processo como esse. A gente está falando de Acre, de Amazonas, de Roraima, Rondônia, Pará, são estados que em muitos lugares só se chega de barco, né? Estamos falando de Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, então nós somos privilegiados do Sul e nós estamos enfrentando muito bem esse problema, apesar de que a gente precisa ainda muito de conscientização da população. Eu acho que esse ponto que eu ia tocar agora, deputado, que assim, o que a gente está percebendo nesse bate-papo é que é um trabalhando em parceria com o outro, governo federal, governo estadual, governo municipal, secretarias de saúde municipais do estado. Essa questão agora que você linkou muito bem de consegue o governo federal consegue os respiradores, mas já comunica para o governo estadual para saber onde tem, onde não tem, como é que tá. Só que o principal disso tudo, a colaboração principal disso tudo tem que partir da população. Por quê? Eu tô aqui, a gente tá aqui conversando, eu tô aqui dando uma olhada aqui nos comentários do pessoal aqui na nossa live.
dando uma olhada no WhatsApp também, então tem bastante gente que falando, questão... tem algumas pessoas que defendem o lockdown, falam que tem que fechar tudo, outros não. Eu também tenho opinião, eu também não concordo com o lockdown, minha opinião própria. Mas é aquilo, são opiniões adversas, mas tudo que for acontecer precisa da colaboração da população. Tem pessoas que falam que tem que fazer um hospital de campanha. Eu acho que a principal dificuldade são a questão dos profissionais também. Eu entendo que esses 12 leitos, são 12, né? Os 12 leitos que vão vir novamente para cá, os 7 que vão descer para o hospital de baixo, Nossa Senhora da Saúde e o pronto-socorro, é porque já tem profissionais ali, então até mais fácil. Não compensaria, vamos supor, tem a UPA parada aqui, que tá aquela questão com o Hospital do Câncer, vamos abrir a UPA, um hospital de campanha, mas daí, onde é que vai arrumar gente para trabalhar? Tá defasada essa parte também. Você imagina quantos que a gente não precisa de profissionais de saúde, que são enfermeiros, médicos e tudo mais, para estar montando um hospital de campanha. Então também não é fácil. Eu tô vendo que o governo tá tentando fazer a parte dele de todos os lados, só que a gente precisa, é claro, da colaboração da população para ajudar. Só para complementar, Jair, antes da resposta do deputado Pedro Lupion, eu acho que o importante é isso também, até o deputado já comentou a respeito aqui do nosso estado, falar todo mundo a mesma língua. Até eu vou dar uma opinião aqui também, acho que demorou demais para o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras falarem a mesma língua. Não só o Paraná, né? A gente percebeu que no Brasil todas as vezes aconteceu isso. Exatamente. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, falar um pouco sobre atendimento, né? Muita gente, já assim como estão falando aí no nosso chat, me cobra também essa questão de vamos abrir mais leito, fazer hospital de campanha, preparar uma estrutura nova, vamos usar aquela UPA, e aqui em Santo Antônio tem essa novela, infelizmente, ali da UPA, e muita gente cobra isso. Esses dias minha mulher falando comigo, vamos usar a UPA que já tem oxigênio instalado, vamos fazer as coisas e tal. Gente, o problema é o seguinte, os profissionais de saúde que nós temos estão estafados, destruídos, exaustos. Eu assisti uma entrevista do prefeito, uma live, acho, do prefeito na sexta-feira, em que ele dizia que contratou mais 12 técnicos, 20 técnicos agora, contratou mais 10 enfermeiros, contratou e tal. Agora, primeiro é o seguinte, folha de pagamento, processo seletivo simplificado, a burocracia toda que envolve a contratação de novos profissionais, chamamento daqueles concursos que já foram realizados, isso tudo a gente precisa estruturar uma rede. Né? O hospital regional aqui não é problema nosso, o hospital regional é uma questão da FUNEAS, que é a Fundação Estatal de Saúde, do Estado, e ali eles têm colocado os profissionais. Mas nós tivemos problemas na virada do ano, por exemplo, houve o vencimento do contrato, né? Venceu o contrato de prestação de serviço dos profissionais que estão lá trabalhando no UTI Covid. Uma correria louca no final do ano para conseguir organizar, aumentar prazo, conseguir resolver o problema e tal. Até porque tem que ser remunerado, merecem, né? Toda a nossa... Oi, estão ouvindo? Sim. Pode prosseguir, deputado. Deu uma subida mesmo aqui. Eles merecem nosso respeito, nosso aplauso, nossa gratidão constante, mas a gente não tem hoje no mercado aí gente disponível o suficiente para conseguir abrir um hospital novo aqui na região. Né? Não existe isso. Eu voltando a falar um pouco de Curitiba, acompanhando com o prefeito Greca, em vez de fazer hospital de campanha em Curitiba, ele abriu 4 novos hospitais. Né? Usou estruturas que existiam lá e organizou leitos e hospitais efetivamente. Uma dificuldade disso tudo foi arrumar gente. Pra vocês terem ideia, na sexta-feira, na minha conversa com o prefeito, eu fiquei ligando para os meus contatos em Brasília, contatos do Ministério e tal, para conseguir onde que Santo Antônio da Platina conseguiria comprar equipamentos. A gente não estava pedindo nem para que dá difícil. Onde a gente conseguiria comprar? Não tem. Não tem respirador disponível, não tem equipamento disponível. Nós estamos falando em um custo aí de praticamente R$100 mil para organizar um leito desse. Às vezes pagaria-se até mais com dispensa de licitação para comprar rápido e ter os equipamentos. Não tem disponível. Então, assim, vamos alugar. Beleza. Eu liguei para um monte de empresa que eu conheço aí que aluga equipamento hospitalar, que monta esses hospitais de campanha. Vamos alugar? Mas demora pelo menos 40 dias para entregar. 40 dias não resolve. Entendeu? Então, assim, estão em jogo. Mas é porque é aquilo que eu estou falando. É a mesma coisa que o mundo inteiro resolvesse comer arroz no mesmo dia. Acaba. Não tem. Coitado dos japoneses. Aí, ó. A gente precisa organizar uma rede, precisa prever qual é esse problema. Houve erro? Claro que houve. Né? Erramos bastante, até porque nunca tinha dado nesse tempo. Houve erro no governo federal, houve erro no governo estadual, houve erro nas prefeituras municipais. Claro que houve. Eu errei também, nós todos aqui já pisamos na bola alguma vez.
Agora, o importante é que a gente consiga, o mais rápido possível, botar uma estrutura de atendimento. Agora, mais do que montar uma estrutura de atendimento, a preocupação maior é que diminua seu contágio, ou seja, que a gente não precisa... A conta, gente, para vocês entenderem a gravidade do troço, a conta é o seguinte: eu estou, de cada 10 infectados com essa nova cepa, de cada 10 infectados, 7 são hospitalizados. Desses 7 hospitalizados, 25% precisa de um leito de UTI. Tá? Então, se calcula assim, se hoje sai o resultado de exame, que nós 3 aqui fomos infectados, tá? Um de nós, vamos lá, 1,5 de nós com certeza vai para a UTI, e desses, pelo menos meio de nós, vou arredondar essa conta, viria a óbito. Essa é a situação que nós enfrentamos hoje. O prefeito, quando vai fazer a conta para frente, ele tem que saber que cada 10 pessoas que infectou, ele vai precisar de 7 leitos de hospital. Pensa a conta, que loucura que é. Não cabe, gente. Não tem estrutura física para isso. Por isso que a única solução... A única solução é diminuir contágio. Não tem... É as pessoas se acalmarem, segurarem a onda. Eu preciso, por exemplo, passar por uma cirurgia, digamos. Preciso passar por uma cirurgia. Hoje você não acha. Você não consegue um hospital para se internar, nem que seja na cidade grande, na cidade pequena, com dinheiro, sem dinheiro. Tem um grande amigo meu que veio a falecer na semana passada, chegou no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, desesperado por um leito de UTI. Ele e a mulher dele, idosos, já 80 anos os dois. Ah, não tem. Ele falou, não, mas eu tenho dinheiro para comprar 3 hospitais desses. Ele falou, não adianta, você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não vai conseguir. Não tem, não existe. Então, assim, a preocupação é que a gente consiga segurar. Para segurar, a gente precisa conscientizar as pessoas. E a nossa parte, e aí eu me incluo nisso, como poder público, nós estamos fazendo. Tudo aquilo que o Norte Pioneiros tem feito, nós estamos buscando os leitos, nós estamos buscando profissionais, medicamentos que nós não falamos aqui, que é um problema seríssimo, porque está faltando propofol no mercado, está faltando relaxante muscular, está faltando anestésio. Pessoal, às vezes você não tem nem os... Você não tem, às vezes, o medicamento para poder entubar ou para extubar uma pessoa. Insumos, então, assim, insumos que estão faltando. Tem outros medicamentos que são os que terminam em MAB, que é transfusomab, e parimab, são outros medicamentos que conseguem fazer um tratamento importante para os casos gravíssimos que a gente também não está conseguindo. Essa semana passada, o ministro e com o governador tratando da Tecpar aqui no Paraná, para a gente conseguir fazer uma linha de produção de vacinas rápido aqui no estado e também de insumos médicos, ou seja, de medicamentos, para conseguir atender um pouco mais a demanda e a possibilidade da gente aumentar cada vez mais a estrutura hospitalar. Sempre lembrando que nós temos uma linha de frente nesse problema todo, que são os nossos profissionais de saúde, que estão estafados, estão exaustos, e que a gente não acha gente a mais para poder atender esses hospitais. Então, a preocupação é gigantesca. Fica a preocupação de conscientização da população e a tranquilização de que nós estamos fazendo a nossa parte. E aí eu até achei ótimo o timing da gente poder fazer essa entrevista, esse bate-papo hoje, porque às vezes as pessoas não sabem o que a gente está fazendo, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas o Lupião mora aqui, não está fazendo nada, o Zezão não está fazendo nada, os vereadores não estão fazendo nada, o governador não aparece aqui, não está fazendo nada. Tá? Gente, nós estamos fazendo todos os dias. Semana passada, e aí quem convive comigo aqui é testemunha, eu fiquei todos os dias correndo atrás de equipamento hospitalar, de leito, de hospital, de transferência, de coisa, ajudando. Por exemplo, uma amiga nossa que perdeu o pai, dia seguinte perdeu a avó, ajudando a transferir, outro ajudando que não tinha uma ambulância lá em Arapoti para levar para Ponta Grossa, ajudando outro que precisava de uma vaga lá em Arapongas, outro que precisava tal. Nunca usando assim de furar fila, nada, mas tentando encontrar, tipo, onde que tem uma vaga hoje disponível? Em tal lugar, tá na central de leite, tá, qual que é a gravidade, como assim, tal, tentando resolver os problemas. Essa que é a grande dificuldade que nós temos. Então é importante deixar claro para as pessoas que nós estamos fazendo. Né? Tanto eu quanto o Zezão, nós temos um perfil meio discreto aí de trabalho. Né? O Zezão até é um pouco mais tímido que eu, assim, eu até discutia com ele isso na sexta-feira, falando assim, Zé, a gente come ovo de galinha que cacareja, se pata gritasse, a gente come ovo de pata, que é muito maior. Então, assim, a gente não fala, é hábito, é falta de poder. A gente podia fazer toda semana esse bate-papo, entendeu?
mas eu não sou disciplinado a esse ponto e acaba, né, pondo outras prioridades na frente, a gente acaba não falando. Mas é importante que a população saiba o que a gente está fazendo. Tá? E aí lembrando das coisas. Todo o trabalho que eu tive para trazer essa UTI aqui para o Hospital Regional, os 2 respiradores que hoje atendem no pronto-socorro municipal foram emendas nossas, né, respiradores que nós trouxemos, o dinheiro todo que nós trouxemos para o enfrentamento do Covid, o dinheiro todo que nós trouxemos para a recomposição de caixa da Prefeitura de Santo Antônio, de todas as prefeituras aqui da região, equipamentos hospitalares, tudo aquilo que a gente pôde fazer aí durante esse ano de pandemia foi feito. É importante deixar isso extremamente muito criticar os políticos quando o calo está doendo. E agora está doendo para todo mundo. Então, crítica a gente aceita, se não aceitasse crítica não estava na política, mas é importante que a população tenha ciência de que nós estamos sim fazendo. Apesar de eu e o Zezão sermos adversários políticos, a gente tem trabalhado bastante nisso, trabalhado para buscar resultado e para efetivamente dar tranquilidade para a população, de ter atendimento quando necessário e principalmente diminuir o sofrimento das pessoas.